Bom dia! Análise gráfica de equações polinomiais. Considere um polinômio PDX com coeficientes reais. R é a raiz real de PDX. X igual a R é a solução da equação porque PDX será igual a zero. X menos R é um fator de PDX, porque ele será um divisor que, quando dividido pelo valor de R, vai dar resto zero. O ponto, coordenadas R e 0, pertence ao gráfico de PDX. Aqui temos o exemplo de um gráfico de uma equação polinomial. Intersecção do gráfico com o eixo X. As raízes complexas não reais nunca aparecem no gráfico de PDX, porque elas não terão pontos que interceptam o eixo X. R1 é a raiz de multiplicidade ímpar, quando o gráfico de PDX corta, quando ele atravessa o eixo X. E aí temos o ponto R1 e 0, coordenadas. R2 será uma raiz real de multiplicidade par, quando o gráfico PDX tangencia, ele apenas toca o eixo X, e vai ter o ponto, coordenadas R2 e 0. Vamos ver então o exemplo dessa situação. Dada a função, o polinômio, x menos 1, que multiplica x menos 4 ao quadrado, ou seja, multiplicidade 1, a raiz é 1. Observe o expoente 1, multiplicidade 1, atravessa o gráfico, o eixo x, no ponto 1. Quando a multiplicidade é par, no caso, raiz 4, observem que o gráfico tangencia o eixo x no ponto coordenadas 4 e 0. Neste outro, g de x igual a x menos 1 ao quadrado, que multiplica x menos 4. Quem tem multiplicidade 2 é a raiz igual a 1. Logo, o gráfico tangencia no ponto coordenadas 1 e 0. E multiplicidade 1 para a raiz 4, o gráfico corta, ele atravessa o eixo x no ponto coordenadas 4 e 0. A intersecção com o eixo y. A imagem de x igual a 0. O ponto coordenadas 0 e p de 0 pertence ao gráfico de PDX. E p de 0 é igual ao termo independente de PDX. Vamos tomar como exemplo polinômio de grau 4. Ao fazermos p de 0, vamos substituir todos os x por 0. Substituindo por 0, restou apenas o termo independente, e. Por isso, p de 0 igual a e. Comportamento no infinito. O PDX comporta-se no infinito como seu termo de maior grau. Tomamos esse gráfico como uma situação que o PDX vai ter um grau ímpar. Por que vai ter grau ímpar? Observem que, vou supor um exemplo de maior grau ser 3. Então, x elevado na 3. Quanto maior o valor de x, tomamos como exemplo x igual a 10. Então, 10 elevado na 3, teremos como imagem 1000. Se eu pegar menos 10 elevado na 3, teremos como imagem menos 1000. Ou seja, vai sempre quanto menor o domínio,
menor será a imagem. Quanto maior o domínio, maior será a imagem. Esse formato de desenho vai indicar que o P de x terá um grau ímpar. E este outro gráfico, o P de x terá um grau par. Tomamos como exemplo um polinômio de grau 4. Se pegarmos um valor quanto mais para a direita, maior será a sua imagem. Exemplo. Um polinômio de grau 4, primeiro termo será x elevado na 4. Se eu fizer 10 elevado na 4, vai ter 10.000 como imagem. Se eu fizer menos 10 elevado na 4, terá como imagem 10.000 também, porque o menos 10 no expoente positivo vai ficar, no expoente par vai ficar positivo. Então, ambos terão imagens positivas. Ou seja, esta situação, quanto menor o domínio, vai dar uma imagem maior, e também, quanto maior o domínio, vai dar uma imagem maior. Nesse formato de gráfico, temos que P de x vai ter grau par. Alguns exemplos. P de x igual a 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 1. Observem que o termo independente é 1, o gráfico corta o eixo y em 1. Coeficiente dominante positivo. Se pensarmos lá na nossa função afim, onde estudamos, sabemos que se o coeficiente do termo x for positivo, a função é crescente. Se ele é negativo, a função é decrescente. Agora vamos pensar neste gráfico aqui, diminuindo ele o máximo possível, sabendo que esse aqui é infinito para cima e aqui é infinito para baixo. Ao afastarmos esse gráfico o máximo possível, qual é a impressão que teremos? Este miolo aqui vai virar um pontinho pequeno aqui e visualizaremos o formato de uma reta crescente, ou seja, o sinal do termo de maior grau é positivo, logo o gráfico começa lá embaixo e termina lá em cima, como se fosse um gráfico crescente. Nesta outra situação, observamos que o termo dependente é 1, corta o eixo y em 1, e o termo de maior grau, o coeficiente dominante, será negativo. Ao afastarmos o máximo possível este gráfico, pensando no infinito para cima e no infinito para baixo, afastando ele, verificamos que vai ter um formato de uma reta decrescente. Logo, sempre que o dominante for negativo, o gráfico começa lá em cima e vai terminar lá embaixo. Isso para expoentes ímpares. Outro exemplo, P de x igual a menos 2x na 4 mais x ao quadrado menos x mais 1. Termo independente 1, gráfico corta o eixo y no ponto 1. Grau par e coeficiente dominante negativo. Observem que será infinito para baixo também. Ao afastarmos esse gráfico o máximo possível, teremos a impressão de uma parábola com cavidade voltada para baixo. Então, isso ocorre porque o coeficiente dominante ele é negativo e expoente grau par. Quando o coeficiente dominante for positivo, grau par também. E aqui, termo dependente 1, cortando o eixo y em 1. Ao afastarmos o máximo este gráfico, teremos a impressão de uma parábola com cavidade voltada para cima. Por quê? Para cima,
coeficiente dominante positivo. Exemplos. Qual dos gráficos a seguir pode ser o gráfico PDX, com A, B e C pertencentes aos reais? O que nós temos de informação no polinômio? O termo independente, que é igual a 2. Então, o termo independente é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Dos 4 gráficos, apenas a letra C, o gráfico corta o eixo y no ponto coordenadas 0 e 2, ou seja, em 2 no eixo y. Logo, a alternativa correta, letra C, porque o termo independente é 2 e corta o eixo y em 2. Exemplo 2. Qual é o gráfico de PDX? No caso, temos aqui expoente ímpar, coeficiente dominante negativo e termo independente 0. Então, se o termo independente é 0, é porque o gráfico vai cortar o eixo y no ponto 0. Observem que os 4 gráficos cortam o eixo y no ponto 0. Como não temos o termo independente, podemos fatorar esse polinômio, escrevendo menos x que multiplica, onde eu tiro que 1x é 0. Se eu sei que 1x é 0, ele vai ter multiplicidade ímpar, é uma raiz que é 0. Logo, raiz multiplicidade ímpar, o gráfico no 0, ele atravessa o eixo x, ele não tangencia. Outra situação, o expoente é ímpar e o sinal do coeficiente dominante é negativo. Logo, se ele é negativo, é porque o gráfico vai ter, quanto mais afastado da gente, a impressão de uma reta decrescente. Então vamos eliminar. A impressão da reta decrescente, ela vai estar na letra B e na letra D. Seria a impressão de uma reta crescente A e C. Então, eliminamos letras A e letra C. Ficando com a B e a D, vamos eliminar a letra B. Por quê? Porque ao cortar o eixo Y, o gráfico toca apenas no eixo X. Se ele toca, ele está indicando uma multiplicidade par. E tem apenas um único zero como raiz. E lá na letra D, quando passa no zero, ele atravessa o eixo X, multiplicidade ímpar. Logo, a alternativa correta, letra D. Exemplo 3. A função polinomial que melhor se identifica com a figura é definida por: primeiro, vamos olhar as raízes que o gráfico nos informa, que dá para se identificar no eixo X. Como o gráfico tangencia o eixo X no ponto 1, sabemos que aqui temos raiz de multiplicidade par. Então, posso dizer que 1 e 1 são raízes. O gráfico corta o eixo X no ponto 2. Se atravessa o eixo X, teremos uma raiz de multiplicidade ímpar. Olhando pelas alternativas, o grau é 3 ou 2. Então, teremos duas raízes iguais a 1 e uma raiz igual a 2. Logo, já sei que o grau será 3. Eliminamos letras A, B e C das alternativas. O gráfico começa lá em cima, vai para
infinito e segue para infinito lá embaixo. E ele é um formato decrescente, quando afastado da gente. Logo, o AN, coeficiente dominante, será negativo. AN menor que zero. Das duas alternativas que restaram, que tem coeficiente dominante negativo, é apenas a letra E. E a outra informação, corta o eixo Y, termo independente, vai ser 2. No caso, as duas alternativas apresentam 2 como termo independente. Logo, a alternativa correta, letra E. Exemplo 4. O gráfico representa a função y igual a p de x. Sabendo-se que p de x é um polinômio com raízes reais, todas elas, apresentadas no gráfico, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver a primeira alternativa. Polinômio tem uma raiz múltipla. Sim, tem uma raiz múltipla porque o gráfico tangencia o eixo x neste ponto aqui. Então, alternativa correta. Letra B. O polinômio tem 3 raízes distintas. Sim, são 3 distintas. Esta e esta. Correta. O grau do polinômio é par. Ele terá um grau par porque começa aqui embaixo e termina lá embaixo também. Afastando o máximo da gente, temos a impressão de uma parábola com cavidade voltada para baixo. Logo, grau do polinômio par. Correto. O termo independente do polinômio é zero. É zero porque ele atravessa o eixo y em zero. Correto também. Total de raiz do polinômio é 3. Total de raízes será 1, 2 e aqui é multiplicidade. Logo, 3, 4, ou 6, ou 8, multiplicidade par. É o que sabemos pelo fato de tangenciar. Logo, não tem um total de 3 raízes. No mínimo 4 raízes, por ser 1, 2, se for multiplicidade 2, 3, 4. Alternativa correta, que pede a incorreta, é a letra E. Exemplo 5. Considere o gráfico abaixo. Esse gráfico pode apresentar uma função definida por. Vamos observar as informações que o gráfico nos traz. O eixo y tem o gráfico atravessando ele no ponto 0. Então, isso vai indicar o termo independente, que vai ser 0. Das alternativas, a que tem termo independente 0 será letra A ou letra E. Eliminamos B, C e D. O formato do gráfico. Ao afastarmos ele de longe, teremos a impressão de uma parábola, ou seja, a concavidade voltada para cima. Logo, é porque vai ter grau par e voltada para cima, o coeficiente dominante positivo. Logo, letra A é grau ímpar, letra E, grau par e dominante positivo. Portanto, alternativa correta, letra E. Exercícios propostos nas páginas 397 e 398 do livro, 24 e 25. Complementares, página 410, exercício número 12. Bom estudo a todos.